Bom dia, pessoal do 8º ano. Vamos deixar de preguiça, fazer as atividades, tá certo? Eu recebi algumas informações de vocês mesmos que uns não tinham entendido antes a matéria, estava entendendo melhor agora do vídeo, que foi aquela parte de raiz aproximada. A gente para de estudar agora a parte de potência e raiz aproximada e vai começar a estudar cálculo algébrico. O que é um cálculo algébrico? É quando eu vou trabalhar com variáveis e números, ou seja, letras e números, tá certo? Por que eu comecei dizendo no vídeo assim, deixa de preguiça, vamos fazer as atividades? Porque teve aluno que já tinha me entregado uma parte da atividade, foi lá atrás do livro, copiou a resposta e me entregou, mas não sabia o que estava copiando. Teve aluno que não fez, porque simplesmente ele olhou e disse assim, não entendi. E teve um que me mandou, que disse assim, tia, aliás, foram dois. Tia, eu fiz, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, agora que eu entendi. Então teve uma parte que tinha feito uma parte das atividades que eu passei. Como a gente só tem uma aula por semana, então eu tinha passado 3 páginas, tá certo? Mas todos eram conteúdos pequenininhos para vocês fazerem. Não deixa de fazer para não ficar conteúdo acumulado. A gente vai já voltar. Se Deus quiser, talvez daqui 3 ou 4 semanas. Então isso é rapidinho, vocês vão ficar com conteúdo e muita atividade acumulada. Não deixa acumular para quando voltar, para vocês não ficarem com uma nota mais baixa, tá? De NA. Continuando, a gente vai ver cálculo algébrico e monômio. O que é um cálculo algébrico? O cálculo algébrico é quando eu trabalho com letras, além dos números. Então, por exemplo, se eu tenho essa figura triangular e eu peço para vocês o perímetro, mas o perímetro, você está mexendo com a matéria do Leandro. Não, o perímetro é a mesma coisa que eu dizer, me dá a soma dos lados desse triângulo. Como é que eu vou somar? Quantos x tem aqui? 2. Quantos y? 1. São diferentes? São. Então eu só posso somar as letras, só posso juntar as letras que são iguais. X mais x. Eu tenho quantos x? 2. 2x. Quantos y? 1. Então eu vou ter 2x mais y. É só isso, é cálculo algébrico, é só isso, é a soma. Se eu não dei um valor para as letras, é só isso. Se eu peço a soma dos valores dessa caixa, ou no caso, se eu peço o perímetro dessa área, seria o quê? Seria somar todos os lados. Então eu tenho aqui 2y, cada cantinho desse é y e y. Tia, então é só 2y, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Errado. Cada lado tem uma medida. Não é porque não está escrito aqui que ele deixou de ter medida, não. Tá certo? Então você vai encontrar no livro de vocês algumas vezes isso aqui. Vai estar escrito só em um dos lados. Pelo fato de o outro ser igual, ele não vai escrever novamente. Mas é para você entender que esse aqui, se eu estou contando com esse lado, então eu tenho que contar com o valor dele. Se aqui é 2y e aqui é para ser igual, então aqui também vai ser 2y. Se esse canto e esse aqui é y, então ele não está escrito, mas eu também vou considerar como sendo y. E esse lado aqui, oposto a ele, tem a mesma medida, porque é uma caixa, então eu vou ter 3y. Então agora, o perímetro dessa caixa vai ser a soma de todos eles. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então no caso eu tenho 18y. E se eu dissesse que o y é igual a 2, qual seria então a medida desse perímetro? Seria 18 vezes 2, que seria igual a 36. Se eu dissesse aqui que x é igual a 1 e y é igual a 3, então eu teria 2x, 2 vezes 1 mais y, 3.
2 mais 3 igual a 5. Então, aqui a gente está vendo o cálculo algébrico. Aqui eu tenho um cálculo sem valor numérico. Quando eu tenho uma letra que eu substituo por um valor, eu fiz um cálculo algébrico. Então, a álgebra, ela trabalha com as variáveis e os números, num casamento perfeito. Então, eu tenho essa fórmula, b ao quadrado menos 4ac. Qual é o resultado disso? Quando eu substituo essas letras por valores, vai ser sempre o mesmo valor? Não, não vai ser sempre o mesmo valor. Posso adotar valores diferentes, mas eu tenho que aprender a trabalhar com letra e número. Onde é que vocês utilizam muito isso? Na física. Sempre, muita fórmula, muita letra e muito número, que vai representar um ao outro. Então, no caso de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu estou querendo dizer o quê? 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. b ao quadrado menos 4, porque já estava aqui, vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, 25 mais 24, 49. Pessoal, pelo amor de Deus, eu peço, lembra que esse sinal de menos que pertence a esse 4 faz parte de uma multiplicação. Então, vocês não podem fazer 25 menos 4, 21, 21 vezes 1, 21, 21 vezes menos 6, menos 126. Fica errado. Lembra, se eu tenho uma multiplicação, eu tenho que fazer a multiplicação. Eu fiz primeiro quem? A potência. Depois, a multiplicação. Por último, eu faço essa subtração ou soma. Porque pela ordem de resolver equações ou sentenças matemáticas, como é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Se tiver parênteses, primeiro parênteses. Se tiver colchete, primeiro colchete, depois parênteses. Se tiver chave, primeiro parênteses, depois colchete, depois chave. Se dentro desse parênteses tiver uma potência, primeiro a potência dos parênteses, depois o colchete, depois a chave. Vem juntando os conhecimentos que vocês têm desde lá, tia Rosângela, para chegar aqui. Então, no caso, essa multiplicação, ela tem que ser feita primeiro do que essa subtração. Não existe você fazer essa subtração e o resultado sair multiplicando. Não existe. Observa se tem uma potência e uma multiplicação para você resolver elas por ordem. Então, nesse caso, b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 6. Menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, 25. Multiplicação, então primeiro ela. Menos vezes menos é mais, aqui não tem sinal, então é positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 mais 24, 49. Ixi, tia, deu o mesmo resultado, sendo que os números eram diferentes. Deu. Por quê? Porque aqui na multiplicação só inverti a posição do sinal. Aqui o 5 era positivo e o 6 negativo. Aqui o 5 está negativo e o 6 está positivo. Aqui o 1 era positivo e aqui 1 é negativo. Porém, os dois estão elevados ao quadrado. Então, pode acontecer. Nesse caso desses outros valores que a gente tem aqui, b ao quadrado menos 4 elevado a 2, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c. Observa que eu coloco em parênteses geralmente quando o número é negativo na minha substituição, ou quando ele está elevado a alguma potência. Se ele não tiver e for positivo, eu não escrevo com parênteses, não se faz necessário, tá certo? Então, no caso, menos 4 elevado a 2, menos 4 vezes menos 4, 16.
menos 4 vezes 1 vezes 4. A multiplicação primeiro. Menos vezes mais é menos. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. E 16 menos 16 é 0. Pode zerar, tia, não tem problema? Não tem problema. O resultado pode ser 0. B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. 16 menos 32. Eu tenho uma subtração com sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes na subtração, subtrai o número, 32 menos 16, 16, e dá o sinal do maior, menos 16. A gente está trabalhando letra e número de cálculo algébrico. Isso para você começar a entender um conceito que é o que a gente quer estudar, que é uma boa parte da nossa matéria do 8º ano. Conceito de polinômio. O que é um polinômio? É uma multiplicação de uma letra e um número. A diferença dele para o cálculo algébrico. O cálculo algébrico é a substituição de uma letra por um número, ou o trabalho deles conjuntos, letras com números, como nós vimos aqui no começo. Letra e número, letra e número. Eu tinha letra e número aqui, 3y, e eu pedi uma soma de todas elas. Trabalhei sem um valor numérico. Então, o cálculo algébrico, ele me trabalha com essas letras e números. O monômio usa esse conceito. O polinômio vai ser o quê? A junção de 4 ou mais monômios. O que é um monômio? Vamos começar a ver dessa parte. No cálculo algébrico, a gente está vendo o quê? Que eu posso substituir letra por um valor numérico. Como eu posso trabalhar com a letra e o número sem fazer a substituição? Vai me dar um valor que representa uma letra sem problema com essa interferência. Como assim sem problema? Quando a gente fala em altura, a pessoa tem 1,70 m. Eu estou trabalhando em conjunto com um valor numérico e uma letra, para você identificar sobre o que eu estou falando. Se eu disser só assim, 2 é o quê? 2 pode ser qualquer coisa. Se eu disser 2 metros, eu estou te dando uma medida de comprimento. Se eu disser 2 metros de altura, aí você vai saber exatamente o que eu estou falando, uma especificidade desse valor numérico acompanhado dessa letra. Então, você tem uma compreensão maior. Então, o cálculo algébrico, ele pode trabalhar tanto somente o número, somente a letra, os dois em conjuntos. Porém, o monômio é diferente. O monômio, diferente do cálculo algébrico, ele não vai me dar o valor da letra. Eu vou caminhar com a letra durante toda a equação. O que é um monômio? O monômio é a multiplicação de letras por números. É multiplicação, não é uma divisão. Por exemplo, 2y, eu multipliquei 2 vezes y para achar esse valor. 4c sobre 2. 4c sobre 2, eu multipliquei 4 sobre 2 para achar esse por c, para achar 4c sobre 2. E por que não ficou assim, então? 4 sobre 2c. Tanto faz. Sabendo que se eu escrever dessa maneira, quem é a parte numérica? 4 sobre 2. Quem é aqui a letra? C, ou a variável? É C. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? 1x. 1x, eu estou vendo parte numérica? Não, mas quando eu vou falar, eu digo 1x. Ou então eu digo somente x. E se eu te perguntar quantos x tem aqui? 1, você me deu um valor quantitativo. Por quê? Porque quando é somente 1, não aparece escrito, mas você sabe que está ali. Como é que você sabe por que não pode ser 0? Porque se é uma multiplicação de letra e número, quando eu multiplico 0 por qualquer coisa, letra ou valor numérico, o resultado é 0. Então, se aqui fosse um 0, em vez de 1x, se fosse 0x, eu teria somente 0. Então, no caso, é 1x, a forma correta de ler. Por que eu estou sempre lendo o número e a letra? 2y, 4 meios de c, ou 4c sobre 2.
x, porque isso são as partes do monômio. O monômio ele é composto por parte numérica e parte variável. Essa parte variável pode possuir um expoente. A parte numérica eu chamo de coeficiente e a parte variável eu chamo de parte literal. Parte literal, não é parte literária. Eu não estou falando de um livro, estou falando de uma letra. Tem muitos de vocês que querem dizer parte literária. Não. Literária é relativa aos livros. Não estou falando, estou falando de uma única variável. Então é parte literal. No número 3VGB, quem é o coeficiente? É só observar quem é a parte numérica. 3. Parte literal são as letras ou variáveis que acompanham esse número. Então quem são essas letras? V, G e B. VGB tem algum expoente? Não tem. Então é somente isso aqui, a parte literal. Se eu tenho menos 3, quem é o coeficiente? Parte numérica. Menos 3. Parte literal? Ah, não tem letra, então é 0. Não. Não pode ser 0 nunca. Isso aqui é sem parte literal. Por que não pode ser 0 nunca? Porque monômio é multiplicação de uma letra e um número. Se eu multiplicar isso aqui por 0, o valor dele teria que ser quanto? 0. Mas o valor dele é menos 3. Por quê? Porque não existe parte literal. Nesse caso aqui, 2y elevado a 2x. Quem é o coeficiente? 2. Quem é a parte literal? A parte literal, essa parte das variáveis. Y elevado a 2x. Não, tia, a senhora errou. Isso aqui é um número, o número é coeficiente. Não. Se o número pertence à parte literal, então ele tem que estar aqui. Por definição, parte literal é a parte variável, ou seja, a letra, com o expoente se possuir. Se a parte literal tem um expoente, esse número aqui faz parte da parte literal. Se eu tiver a seguinte especificação, 1 sobre x, quem é coeficiente, quem é parte literal? Preciso nem eu responder. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer 1 dividido por x. Eu tenho uma divisão por letra. Se eu tenho uma divisão, deixou de ser monômio e passa a ser somente uma fração ou um número racional qualquer. Agora, se eu tivesse 1x sobre 2, ou mais especificamente, como vocês vão encontrar, x sobre 2, aqui sim eu tenho um monômio. Por quê? Quem é o coeficiente dele? O coeficiente aqui eu só estou vendo um 2. Mas acima do 2 tem um número que está multiplicando essa letra. Que se eu não estou vendo, quem é esse número? 1. Aqui o coeficiente numérico é 1/2 e a parte literal é x. Vai acontecer muito de vocês encontrarem dessa maneira ou simplesmente 3xy sobre 4. E vocês talvez se confundirem ou iriam se confundir. Agora não vai mais não. Quem é o coeficiente? O coeficiente é essa fração, 3 sobre 4. Quem é a parte literal? xy, tá? Pessoal, se eu tenho essa parte literal e um mesmo número com essa parte literal, eu digo que eles são semelhantes. Estou falando de quê? Monômios. Monômios semelhantes, eles possuem a mesma parte literal. 3xy, 11xy, 4x2y. Mesma letra, porém tem um expoente. Então ele aqui não é semelhante. Para ser semelhante, eu tenho que ter mesma parte literal. Tem que estar inclusive na mesma ordem? Não. Se aqui fosse xy, aqui fosse yx, não teria problema, já que eles têm as mesmas variáveis. E essas variáveis têm os mesmos expoentes.
que é 1. Então, quando eu tenho monômios semelhantes, eu posso fazer o que eu fiz no começo da aula. Fazer o quê? Uma adição. Quando é que eu posso adicionar? Só é possível se possuir mesma parte literal. Então, quando eu tinha no começo da aula aqui, x, x e y, e eu pedia o perímetro, e você me dizia x mais x, eu tenho aí 2x mais 1y. Por que eu não fiz essa seguinte soma? 2xy. Porque y é diferente da letra x. Então eu não posso fazer isso. X mais y, 2xy. Não. Eu só posso somar quando são semelhantes, quando eles têm partes literais iguais. Então, x mais y vai ser 2x mais y e não 2xy. Pessoal, continuando o exercício para finalizar a aula, tá? Qual o perímetro da figura? Quando vocês observam aqui essa figura, vocês só estão vendo esses números aqui desse lado. Então, às vezes, alguns de vocês acontece de fazer da seguinte maneira: 2x mais x, 3x, mais 2x, 5x, mais 3x, 8x. Pronto, o perímetro dessa figura é 8x. Errado. Por que está errado? Porque eu tenho esse lado e esse lado. Tia, mas esses lados aqui não tem número. Mas o que é que você está vendo? Isso aqui é uma projeção desse lado. Essa medida 2x é daqui para cá. Então, daqui para cá também é 2x. O resto dessa medida também é 2x. Então, aqui vai ser 2x. Esse pedaço aqui vai medir quanto? Eu sei que aqui é 3x, então de frente para ele também vai ser 3x. E esse pedacinho que sobrou aqui também, que é x, vai ser x. Agora que está completo, você pode fazer a soma. Por quê? Porque eles são monômios semelhantes. Número e a letra de todos os valores dos lados são iguais, sem expoentes. Então eu posso somar todas elas. 2x mais x, 3x, mais 2, 5x, mais 3, 8x, mais 4, 9x, mais 3, 12x, mais 1x, 13x. O perímetro dessa área é 13x. Se eu desse para você o valor de x, x igual a 2 centímetros, o perímetro dessa área seria quanto? Seria 13 vezes 2, seria igual a 26 centímetros. Ah, tia, seria 26 centímetros quadrados? Não, estou falando de um perímetro, eu estou somando todos eles. Isso aqui fica desse jeito. Se eu falasse em área, multiplicando, aí seria ao quadrado, tá? Adição de monômios. Eu estava fazendo ali naquela área, no perímetro, uma adição de monômios. Quando é que eu posso somar? Quando a parte literal for semelhante. Quando a parte literal é semelhante, eu somo quem? Ou subtraio somente os coeficientes. Isso aqui aconteceu muito já, de a pessoa colocar assim, ah, tem x, x e x, vou botar x elevado a 3. Não. Numa soma ou subtração, eu só repito as letras. Quem eu trabalho é os coeficientes. Então, é 3 menos 11 mais 4, tá? Então, 3 menos 11, menos 8. Menos 8 mais 4, menos 4. Menos 4 o quê? XY. Tem que lembrar disso. Y mais 3y, 4y. 4y menos 2, 2y. 2y menos 1y, y. Acabou. Pode então acontecer de ficar só a letra e também pode acontecer o quê? De ficar número e letra. Pode acontecer de ficar só o número? Não.
A não ser que eu tenha aqui na soma ou subtração um número sozinho. Se eu tiver um número sozinho e todos eles se cancelarem, pode acontecer de a resposta venha a ser um número. Mas se eu não tenho um número sozinho, nunca que quando eu fizer todas as somas e subtrações, a minha resposta vai ser só um número. Sempre vai estar acompanhado de uma letra. Porque nesse caso aqui, se eu pedisse o coeficiente 1, parte literal, y. Nos monômios eu vou ter sempre coeficiente e parte literal. Ou, no máximo eu vou poder dizer 100 parte literal, mas nunca zero. No caso das frações, menos 1/3 de A, mais 5/3 de A, menos 4/3 de A. Então eu tenho todos os denominadores iguais. Repete o denominador. Menos 1 mais 5, 4. 4 menos 4, 0. 0 sobre 3A. Monômio não é multiplicação de números e letras? Quanto é 0 vezes A? 0. Portanto, a minha resposta dessa soma e subtração é 0. Não existe 0A. É 0. Multiplicação de número e letra. Se um dos fatores é 0, na multiplicação a resposta sempre vai ser 0. Aqui eu tinha soma e subtração de denominadores iguais. Denominadores diferentes. Vou ter que fazer o que com eles? Tirar o MMC. MMC de 3 e 2. 3 e 2 não são números que têm algum divisor em comum. Se eles não têm divisor em comum, então eles têm que ser multiplicados, porque são primos entre si. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. 4 vezes quem? X. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1. 1 o quê? 1x. Sinal da equação, menos. 4 menos 3, 1. 1 o quê? X. X sobre 6. Pessoal, sempre que o coeficiente for 1, eu posso ou não escrever. Isso aqui não fica errado. X sobre 6 vai ser quem? O coeficiente? O coeficiente é 1 sobre 6. Quem é a parte literal? Parte literal é x. E por que o coeficiente não pode ser só 6? Porque não existe fração sem numerador. Portanto, o numerador aqui é 1. Coeficiente 1/6, parte literal x. A partir dessa matéria a gente vai começar a ver binômios, polinômios, tá? Então, isso é só uma parte do começo. Nas próximas aulas a gente vai continuar vendo as operações com monômios, mas a gente já vai para polinômios. O que é um polinômio? Já vai começar a matéria? Não, é porque quando eu falar em polinômio, eu estou falando de muitos monômios juntos. Aqui, se eu tenho dois fatores, eu estou falando de binômio. Mas como esses fatores eu posso juntar com um único fator, é um monômio. O que é um monômio? Multiplicação de letra e número. O que é que ele tem a ver com o cálculo algébrico que a gente começou falando? É porque o cálculo algébrico utiliza letra e números, só que eles podem ser representados em associação ou substituição de valores. Onde é que vocês veem isso no cotidiano de vocês? Na educação física. A educação física tem uma siglazinha bem simples, que é IMC, Índice de Massa Corpórea. O que é que eles fazem com essa sigla? Eles viram que se trabalhado o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, você tem um valor. Esse valor fica dentro de uma faixa. Que faixa é essa? Uma faixa de peso, onde eu posso considerar normal. Eu posso dizer, se você estiver dentro de uma faixa específica, se você vai estar abaixo do peso, acima do peso ou na normalidade. Isso eles utilizam cálculo algébrico para fazer isso aqui. Então, no caso, está presente sim no seu cotidiano. Uma coisa que vocês dizem, não gosto de matéria nenhuma, só de educação física, pois a álgebra está na educação física. Estuda, não deixe de fazer as atividades, manda para mim que eu vou corrigir, tá bom?
Oliver, mande as dúvidas que você tiver, tá certo? Vou continuar respondendo. Se quiser mandar não pro e-mail, mas pelo WhatsApp, para você não tem problema, tá certo? Pessoal, eu digo isso para Oliver porque ela tem meu WhatsApp, tá? Mas o ideal é que você mande pelo e-mail. E, por favor, coloca o nome de vocês. Conta da TIM, eu não tenho esse aluno conta da TIM. Não existe na chamada, seu pai não lhe chamou de conta da TIM no registro. Então, por favor, tá? Não, esse é só um exemplo. Tem vários outros que eu não vou nem falar aqui. Eu estou colocando só esse. Então, por favor, coloca o nome, tá? Nas atividades. Muito obrigada.